a nossa palavra em foco. Em Foco, o momento da palavra. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você? Eu tenho certeza que sim. Deixa só um pouquinho ali, Kelene, por favor. Isso, não. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é muito bom, né, gente? Deus é muito bom e tem sempre algo novo para as nossas vidas. Quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo coisas práticas, básicas, fundamentais para a minha vida. Toda a palavra de Deus é um instrumento de ensinamento. Então, o que nós temos que pedir a Deus é um coração ensinável. Veja o que diz Lucas, capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Boa pergunta, não é verdade? Jesus aqui, ele está fazendo perguntas e perguntas e perguntas. Mas antes dele fazer as perguntas, ele conta uma história. Capítulo 18, Jesus traz um incentivo, quando ele conta essa história de uma mulher, um juiz, uma cidade. Baixa só um pouquinho, Kelene, por favor. Agora tá, obrigada. E ele conta essa história incentivando as pessoas ao dever de ser perseverante na sua fé. E às vezes as pessoas, elas até começam bem a sua oração, mas elas têm dificuldade de prosseguir naquele propósito de oração. E é com base nisso que Jesus traz a história desse juiz aqui. Se você ler todo o capítulo 18 de Lucas, você vai ver que Jesus está falando sobre a necessidade de sempre orar e nunca perder o ânimo, nunca perder também a intensidade das nossas orações. E quando ele chega nesse versículo 7 e 8, ele vem afirmando que Deus sempre fará justiça aos seus filhos no seu tempo e que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Isso fica claro para a gente quando lemos toda a história. E quando eu entendo que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, ao longo da minha jornada, da minha caminhada, tudo aquilo que passou na minha vida, na verdade, assim como na vida de todos aqueles que conheceram a Jesus e permaneceram crendo, aqueles que não desistiram, aqueles que perseveraram até chegar ao término da sua trajetória, eles foram bem-sucedidos. Porque dificuldade se levanta, mas dificuldade e limites são coisas que estão já dentro dos planos de Deus para você e eu vencer. As respostas que queremos não acontecem na hora e nem do jeito que às vezes pretendemos ou que gostaríamos que acontecesse, até que escolhemos. Mas quando e como Deus considera que é o momento e a hora e o jeito certo. Se confiarmos em Deus, não precisaremos alimentar nenhum tipo de frustração ou de contemplar nenhum tipo de frustração quanto a isso. Pois o que é certo, o que é melhor, sempre está aguardando alguém que é fiel a Deus, alguém que confia naquilo que Deus tem. Porém, se a nossa confiança não está em alta, não está nessa perseverança, não está caminhando nesse sentido, e sim a nossa ansiedade, vamos acabar nos precipitando e tomando decisões erradas. Vejo pessoas que, pelas suas emoções, elas são capazes de interromper o processo de Deus na vida delas, que deveria ser rápido, curto, mas são retardados, porque elas são guiadas pelas emoções. Elas dizem que tem o Espírito Santo, elas dizem que obedecem a Deus,
mas na verdade elas são bem, mas bem mesmo, contraditórias naquilo que dizem, porque na hora de colocar em prática a fé dela, a gente vê que ela desiste por muito pouco. E com isso atrapalha os próprios planejamentos, os próprios planos de Deus na vida dela. Não que alguém possa impedir o plano de Deus de se cumprir, mas nós podemos atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E orar, crer, esperar, continua sendo em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida, confessar e agradecer faz parte daquilo que Deus tem como processo de fé na vida de cada um. Por isso, se você quer ver a justiça de Deus se manifestar, se você quer vivenciar milagres na sua vida, mantenha-se firme na palavra com a mesma intensidade, força e convicção do início do processo que você teve. Tenha grandes expectativas sempre no Senhor. Saiba que Deus jamais decepcionará, mas a sua parte, é importante lembrar, é manter viva a sua fé até o final. E não somente mantê-la até você ver o seu milagre concretizado, mas você precisa também alimentá-la continuamente. Era isso que essa mulher fazia quando todo dia batia na porta daquele juiz iníquo dizendo: julga a minha causa. Ela alimentava a fé dela, a disposição, a perseverança dela, aquele ato de fé dela trouxe até ela o resultado. A vida com Deus não termina quando conseguimos o que tanto queremos. Ela é contínua até que vejamos finalmente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que você não está aqui na terra trabalhando, vivendo por fé, apenas pelo pão de cada dia. Não, você está aqui. Jesus diz na sua palavra que até aquele momento da Santa Ceia, ele diz que nós deveríamos fazer aquilo, relembrando tudo o que ele fez e mais do que isso, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo, passarmos pelo nosso processo, aquilo que tiver que passar, para que o nome dele, o nome de Jesus, possa ser glorificado na terra, através da tua vida e da minha vida. Repita comigo, diga: Pai, eu creio que o Senhor sempre ouve as orações dos seus filhos e sabe tudo o que precisamos. Diga para ele: minhas orações estão diante de ti e eu escolho esperar pacientemente e com confiança pela tua perfeita resposta. Diga: eu vou perseverar pelo poder do nome de Jesus. Sei que essa é a minha decisão, mas ajude-me a manter viva a visão da tua promessa e firme o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a sua oração? Então siga em frente, porque grandes coisas Deus tem para a tua vida. Seja perseverante. Mantenha a perseverança na sua fé, naquilo que você crê, naquilo que você confia, que é em Jesus Cristo de Nazaré. 14 horas, 17 minutos. Você fica agora com esse louvor e a gente volta daqui a pouco.